Fala galerinha, beleza? Vamos ao nosso próximo assunto então. Vamos falar agora um pouquinho dos quadriláteros notáveis. Gente, e esse é um assunto que para geometria ele é muito importante. Ele vai te dar força, ele vai te dar certeza de você poder afirmar algumas coisas, certo? Então são propriedadezinhas aí que, se você souber, vai te ajudar na resolução e na segurança para afirmar alguma coisa nos exercícios, ok? Então, o primeiro que nós vamos falar é o trapézio. E galera, qual a definição de trapézio? A definição de trapézio é simples. É aquele quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Então, tem um par de lados paralelos, trapézio, ok? Então, ó, aqui nós temos um trapézio. Ó, vamos dizer, é um trapézio qualquer aqui, ó. Temos aqui nosso trapézio. A, B, C, D. E o que a gente pode afirmar de propriedade dele? Alguma coisa desse tipo. Olha só esse ângulo. Eu tenho um ângulo alfa aqui, ó. Certo? E eu tenho aqui um ângulo beta. Beleza? Galera, se nós prolongarmos esses lados, sabendo que AB é paralelo a CD, um par de lados paralelos, AB paralelo a CD. O que a gente vai ter? Se eles são paralelos, nós temos aqui, ó, o Z. Retas paralelas cortadas por transversal. E por alternos internos, aqui também é alfa. E nós chegamos à conclusão do quê? Hein? Que alfa mais beta, 180 graus. Ou seja, o de baixo mais o de cima do mesmo lado são suplementares. Certo? Agora, se nós fizermos a mesma coisa do outro lado, nós teríamos aqui, ó, um ângulo, por exemplo, X, e teríamos aqui um ângulo Y. Fazendo prolongamento da mesma forma, o que nós teríamos? Por alternos internos, olha o Z, ó, aqui seria X. E aí perceberíamos o quê? Que X mais Y também é 180 graus, sendo suplementares também, ok? E se você for ver, esse mais esse 180 e esse mais esse 180, 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Certo? Então, uma grande propriedade do trapézio é essa, que o ângulo de baixo e de cima do mesmo lado são suplementares. Ok? Agora, com relação ao trapézio, nós temos aí 3 trapézios bem legais da gente comentar, né? Que são os tipos de trapézio. O primeiro é o trapézio escaleno. E qual é, gente, o trapézio escaleno? É aquele que os lados não paralelos têm tamanhos diferentes. Então, ó, aqui eu teria que o AB é paralelo ao CD, certo? E o que a gente poderia falar? Bom, eu tenho aqui minha base menor e tenho aqui minha base
maior, certo? Aqui eu tenho a altura. Aqui eu tenho a altura. E aqui no meio, se aqui é a base menor, aqui também é a base menor. E Tiago, o que eu posso falar com relação aos outros dois pedacinhos aqui? Galera, os triângulos são diferentes. Esse lado é diferente desse, certo? Então esses triângulos não vão ser congruentes. Então eu teria, por exemplo, que chamar um de x, o outro, por exemplo, de y. Ok? Na qual x mais bzinho mais y dá a base grande, o bzão. E aí, o jeito de fazer, se ele me desse esse lado e me desse esse lado, a gente faria um Pitágoras aqui e entraria num sisteminha para resolver. Ok? Agora, se eu tenho um trapézio isósceles, então, ó, tem um trapézio isósceles. O trapézio isósceles, os lados não paralelos têm a mesma medida. Continua com AB paralela a CD, certo? E aí, o que acontece de diferente? Bom, aqui seria a altura. Aqui seria a altura. Nós teríamos que aqui é a base menor, o Bzinho, e aqui é a base maior, o Bzão. Traçando as alturas, nós temos que esse pedacinho aqui, ó, é o Bzinho. E você concorda que os triângulos vão ser iguais? Gente, o trapézio é isósceles. Esse lado igual a esse lado igual a esse, 90 graus. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então eles são congruentes. Esse ângulo aqui, por exemplo, vai ser igual a esse, né? Ok? Então, o que acontece? Tudo aqui é Bzão. Aqui é quem? Bzinho. Então, a soma desse pedacinho com esse pedacinho é Bzão menos Bzinho. Ok? Então, esse pedacinho mais esse pedacinho é a base grande menos a pequena. Como são iguais, dividimos por 2. Então, aqui é Bzão menos Bzinho sobre 2. Bzão menos Bzinho sobre 2. Beleza? Então, você pode ver que já tem uma mudança com relação ao escaleno. Aqui eu não posso afirmar nada desses lados, um é x, outro é y. Aqui, esses dois pedacinhos já vão ser o quê? Iguais. Certo? E nós temos também o trapézio retângulo. E o trapézio retângulo é esse daqui, né? Ó. A, B, C, D. Na qual AB é paralelo ao CD. Nesse daqui, o que acontece? Esse próprio lado ali é a altura. Certo? E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho que aqui é minha base menor e aqui é minha base maior, aqui também é a base menor. Beleza? E aquele pedacinho que sobra é a base maior menos a menor. Se ele me der esse lado, por exemplo, e eu tenho isso daqui, eu consigo achar a altura por teorema de Pitágoras. Ou, se ele me der duas das medidas, eu tenho a outra. Ok? Beleza. Uma observação que vale a pena fazer é que muita gente fala que qualquer trapézio, as diagonais são bissetrizes. E não é verdade. Tem só um caso especial na qual a diagonal vai ser bissetriz do ângulo da base. Então, ó, AB, CD. Eu tenho que AB é paralelo
ACD. E eu estou falando para vocês que esse trapézio é isósceles. Tiago, então qualquer trapézio isósceles, a diagonal vai ser bissetriz do ângulo da base? Não. Isso só acontece se a base menor também for igual aos lados não paralelos. Certo? Então, ó, nesse caso aqui eu teria diagonal. Isso daqui seria meu ângulo alfa. Por retas paralelas, cortadas por transversal, aqui seria alfa. Como é isósceles, aqui seria alfa. E aí você conclui que a diagonal seria bissetriz desse ângulo de baixo, do ângulo da base. Certo? Isso só acontece para aquele caso especial, onde a base menor tem a mesma medida dos lados não paralelos. Beleza? Caso contrário, isso daí não vai acontecer. Ok. Então a grande característica do trapézio é ter um par de lados paralelos, e isso nos leva que um ângulo de baixo mais um ângulo de cima suplementares se eles forem do mesmo lado. Beleza? Ok? Ótimo. Agora, qual seria o segundo quadrilátero especial? Segundo quadrilátero notável. Então vamos lá, vamos apagar o que nós já fizemos aqui do trapézio, para a gente poder dar sequência aos nossos estudos teóricos disso daqui. Então, o segundo é o paralelogramo. E o que acontece? Qual a grande característica para ser paralelogramo? Para ser paralelogramo, ele tem que ter dois pares de lados paralelos. Ok? Então, ó, como que ficaria esse negócio? Eu tenho aqui um paralelogramo. A, B, C, D. Na qual AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC. Certo? E o que isso ocasiona? Primeiro, quem tem 2 tem 1? Sim. Quem tem R$10 tem 5? Tem. Então, se quem tem 2 tem 1, quer dizer o quê? Que todo paralelogramo é um trapézio. Então, se todo paralelogramo é um trapézio, veja que o contrário não vale. Eu não estou falando para você que todo trapézio é um paralelogramo. Eu estou falando que todo paralelogramo é um trapézio. Então, ele seria um trapézio especial. Se ele é um trapézio por ter um par de lados paralelos, vale a mesma coisa, né? Se eu falar, por exemplo, que esse ângulo aqui é alfa, eu vou ter um ângulo aqui em cima, beta. E de tal forma que acontece o quê? Que aquele alfa mais beta, 180 graus. Eles são suplementares. Isso já é característica do trapézio. Como ele é um trapézio, vale a mesma coisa. Agora, o que mais que acontece que fica bem legal? Ó, se eu prolongar aqui, e prolongar aqui, e prolongar aqui, e prolongar aqui, o que a gente percebe? Aqui é alfa. Olha o Z, ó. Aqui também é alfa. Oposto pelo vértice aqui é alfa. Olha o Z. Aqui é o quê? Alfa. E, por consequência, aqui embaixo vai ser beta. E aí, nós chegamos à conclusão que os
ângulos opostos possuem mesma medida. Certo? Os ângulos opostos possuem mesma medida. O que mais que dá para falar disso daí? Dá para falar o seguinte, ó. Aqui eu tenho a diagonal. Aqui eu tenho a diagonal. Essas diagonais não são de mesmo tamanho, mas elas se interceptam no ponto médio. Quer dizer o quê? Que esse segmento tem a mesma medida que esse segmento tem a mesma medida que esse. Então, as diagonais se cruzam ou interceptam no ponto médio, certo? E pelo fato de termos dois pares de lados paralelos, uma outra coisa que acontece é que os lados opostos têm mesma medida. Então, os lados opostos possuem mesma medida. Certo? Ok? Então essas são as características do paralelogramo. Depois do paralelogramo, nós podemos falar do retângulo. E, gente, o que acontece ou o que precisa acontecer para ser retângulo? Primeiro, dois pares de lados paralelos, certo? Além disso, 4 ângulos retos. Então, como que vai ficar isso daí? Assim, né? Ó, A, B, C, D. AB seria paralelo a CD e AD paralelo a BC. E aqui nós teríamos ângulos retos. Ok? E me fala uma coisa. Ele tem dois pares de lados paralelos? Tem. Quem tem dois tem um? Então, todo retângulo é um trapézio. Se ele é um trapézio, veja que vale a grande propriedade do trapézio. Um ângulo de cima mais um ângulo de baixo, 180 do mesmo lado, 90 mais 90, 180. 90 mais 90, 180. Agora, se ele tem dois pares de lados paralelos, não é a mesma coisa que o paralelogramo? Então a gente pode falar que todo retângulo é um paralelogramo. Certo? E se ele é um paralelogramo, valem também as propriedades do paralelogramo. Olha lá, ó, ângulos opostos de mesmo tamanho, lados opostos com mesma medida. O que mais que nós temos do paralelogramo? As diagonais se interceptando no ponto médio. E o que ele tem de especial? Então, as diagonais são do mesmo tamanho. Certo? Então as duas diagonais têm o mesmo tamanho. Então se aqui for 3 risquinhos, aqui é 3 risquinhos, aqui é 3 risquinhos, aqui é 3 risquinhos. Ok? Repare que eu não falei em bissetriz de diagonal, que a diagonal é bissetriz, não falei nada disso. Só estou falando que elas têm o mesmo tamanho e que elas seguem o quê? Todas as regrinhas do paralelogramo, que também vai seguir as regrinhas do trapézio. Por quê? Todo retângulo é um paralelogramo, todo paralelogramo é um trapézio.
Portanto, todo retângulo é um trapézio. Beleza? Legal. Agora, próximas figurinhas. Mais duas figurinhas. Que nós temos mais dois quadriláteros que são considerados notáveis. E esses dois quadriláteros vão ser os seguintes. Primeiro, o losango. Não é losangulo, não, tá? É losango. E quais são as características para ser losango? Dois pares de lados paralelos e quatro lados com medidas iguais. Ok? Essas são as características do losango. Então, ó, tentando desenhar um losango aqui, ó, A, B, C, D, onde o AB é paralelo ao CD e o AD é paralelo ao BC. Ok? Então, nós temos de novo o quê? Dois pares de lados paralelos. Quem tem dois tem um. Então, todo losango é um trapézio também. Isso quer dizer o quê? Que dois ângulos do mesmo lado são o quê? Suplementares. Então, se eu chamo esse daqui de alfa, esse daqui vai ser meu beta, e eles vão ser o quê? Suplementares. Característica do trapézio. Se eles são... se eu estou falando que ele tem que ter quatro lados com medidas iguais, quer dizer que esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E aí reparem uma coisa. Os lados opostos têm a mesma medida? Não é? Como tem dois pares de lados paralelos, a gente sabe que isso já vai gerar que os ângulos opostos vão possuir medidas iguais. Moral da história, o que acontece? Ele também é paralelogramo. Todo losango é um paralelogramo também. E se ele é paralelogramo, além dessas características, eu tenho que as diagonais se interceptam no ponto médio. Então, se aqui for 3 risquinhos, aqui é 3 risquinhos. Se aqui for 4 risquinhos, aqui é 4 risquinhos. Certo? Característica de paralelogramo. Todo losango é um paralelogramo, todo paralelogramo é um trapézio, todo losango é um trapézio. Legal. Que características especiais ele tem? Uma grande característica é que as diagonais são perpendiculares. Certo? Então, as diagonais são perpendiculares, o que não acontecia até agora. E uma outra coisa que acontece agora que não acontecia, as diagonais são bissetrizes dos ângulos. Então, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Então aqui alfa sobre 2, alfa sobre 2, alfa sobre 2, alfa sobre 2, beta sobre 2, beta sobre 2, beta sobre 2, beta sobre 2. Pode ver, ou pode reparar, que a figura está ficando cada vez um pouco mais poluída. Lógico, estão aumentando o quê? As propriedades, porque um vai acumulando propriedade do outro. Agora uma coisa, o losango e o retângulo, não dá para falar que todo losango é um retângulo e nem que todo retângulo é um losango. Por quê?
Para ser retângulo, as diagonais têm que ser do mesmo tamanho. Aqui não acontece. Né? Para ser losango, as diagonais têm que ser o quê? Hein? Perpendiculares. O que não acontece no retângulo. Pode até acontecer, mas não acontece. Então as diagonais no retângulo são do mesmo tamanho. Aqui as diagonais não são do mesmo tamanho, só que aqui elas são perpendiculares. Além de tudo, aqui elas são o quê? Bissetrizes. O que não acontece no retângulo. Só que o que acontece no retângulo que não acontece aqui? Lá no retângulo, 4 ângulos retos. E aqui nós vamos ter 4 lados iguais. Veja bem, eu não estou falando que um não pode ser o outro, mas não é sempre. Quando que um vai ser o outro? No caso da nossa figurinha aqui, na próxima. Nosso quadrado. O que tem que acontecer, gente, para ser quadrado? Para ser quadrado, eu tenho que ter 2 pares de lados paralelos, 4 ângulos internos retos e 4 lados com medidas iguais. Certo? E isso tudo vai gerar o nosso quadradinho. Então faz de conta que aqui é um quadrado, ABCD, AB paralelo a CD, AD paralelo a BC. Ele vai ter 4 ângulos retos. Os lados vão ser todos iguais. E aí você percebe um monte de coisa. Primeiro, se ele tem 2 pares de lados paralelos, tem 1. Então, todo quadrado é um trapézio. Ele tem os lados opostos iguais, ângulos opostos formando 90 graus e possui diagonais se intersectando no ponto médio. Então, todo quadrado é um paralelogramo. Além disso, ele tem o quê? Diagonais do mesmo tamanho. Certo? Se intersectando no ponto médio. 4 ângulos retos. Então, todo quadrado é um retângulo. Ok? Agora, o que mais que ele tem? As diagonais formam 90 graus. E também são bissetrizes dos ângulos internos. 45 graus, 45 graus, 45 graus, 45 graus, 45 graus, 45 graus. Então, o que vai acontecer? Todo quadrado é um losango. Então ele acumula as propriedades de todos os outros. Por isso que ele é tão especial. Por isso que o quadrado vale a pena ser estudado. Ele tem todas as propriedades. Agora, se você reparar em tudo que eu falei, você pode chegar à seguinte conclusão. Se eu sei as propriedades do trapézio, do paralelogramo, do retângulo, do losango e do quadrado, o que eu posso afirmar? Muita coisa. Se você sabe, por exemplo, que uma figura é um losango, você sabe que as diagonais são perpendiculares e bissetrizes. Se você tem, por exemplo, um retângulo normal, um retângulo comum, você pode falar assim, nossa, mas será que as diagonais são bissetrizes? Você pode ficar nessa dúvida. Se você tem certeza dessas propriedades que eu acabei de falar, você sabe que não. Que um retângulo comum, as diagonais não são bissetrizes. Certo? Então, você viu um quadrado, viu as diagonais dele,
Você pode já falar que cada ângulo é de 45 graus, né, porque ela é bissetriz, e também que ela formam 90 graus entre elas, além de terem o mesmo tamanho. Ok? E aí, o que a gente pode falar? Dentro dos quadriláteros notáveis, eu tenho aqui os trapézios, certo? Aí, dentro aqui dos trapézios, eu vou ter quem dentro dos trapézios? Os paralelogramos, que são trapézios especiais. Repare que tem uma parte aqui que é só trapézio, que não é paralelogramo. Ok? Dentro dos paralelogramos, nós temos dois grandes blocos, que vão ser quem esses blocos? O retângulo, então os retângulos e os losangos, certo? E a intersecção deles serão os quadrados, certo? Então só tem um jeito do losango ser retângulo. Qual é? Ser o quadrado e vice-versa. Ok? Tiago, então todos os quadriláteros são trapézios? Não. Aqui em volta eu ainda teria os quadriláteros convexos. E aí existem outros tipos de quadriláteros. Existem os quadriláteros não convexos, que estão aqui fora, né? Mas nós estamos preocupados mesmo nesta aula, nessa explanação, a esses quadriláteros especiais aqui. É muito importante teoria e matemática. Isso te dá certeza do que você está fazendo e você não fica com aquela dúvida, mas será que é? E eu já venho falando isso várias aulas. Então, galera, prestar atenção nas propriedades, estudar isso daí, colocar num papel seu essas propriedades, que vai valer a pena. Ok? Abraço!